Santo Pai, é realmente para nós um prazer estar entre Ti. E queremos nos alegrar, porque sabemos que muitos outros irmãos e irmãs também se encontram ligados a nós. E gostaríamos de saudar especialmente estas irmãs e irmãos e dizer-lhes, como já foi dito aqui, é pena que não possamos estar juntos. Mas realmente estamos numa época um pouco mais delicada e todo o cuidado é pouco. E temos que pensar não apenas em nós mesmos, mas pensar também em todos aqueles que estão à nossa volta. E se eventualmente saímos daqui levando o vírus, podemos facilmente espalhar. No entanto, deixem-me dizer-vos que gostei imenso desta melodia introdutória. E espero bem que estejamos todos mais perto de Cristo, mais perto de Jesus, e gostaria que cada instante da nossa vida nós nos achegássemos mais a Jesus. Gostaria de convosco também partilhar alguns textos para podermos estudar um pouco e perceber a mensagem que Jesus quer dar a cada um de nós, começando por mim também, incluindo-me também eu, nesse grupo daqueles a quem Jesus quer falar. E se calhar lendo 2 textos, finalizaríamos todo o nosso estudo e poderíamos dizer, graças a Deus que os temos, e pronto, poderíamos ir para casa. Mas vamos tentar conversar um pouco e alargar um bocadinho mais este estudo sobre a conversão e o novo nascimento. Para isso, convido-vos a todos a abrirmos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, e nos versículos 1 a 3. E nós podemos ler o seguinte: naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando: mas quem é o maior no reino dos céus? A ambição de todos, sermos o maior, não é? Desde pequenino já queremos ser maiores. Em vez de esperarmos cada passo, queremos logo ultrapassar etapas. Também os discípulos tinham estas ambições. E Jesus, como é que ele faz? Como é que ele vai responder a esta pergunta? Chama uma criança. Abençoadas as crianças onde elas estão. E colocou-a no meio deles. E agora vejamos bem o que disse Jesus. Versículo 3. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ok, então, se não nos convertermos, o que é isto da conversão? Segundo este texto, é ser como uma criança. O que é uma criança? É um ser que ainda não consegue esconder muito o que vai dentro do seu coração. Pode conseguir um pouco, mas não consegue absolutamente. Ou seja, os pais muitas vezes conseguem descobrir coisas que os seus filhos, crianças, têm por pequeninos gestos, pequeninas atitudes, pequenas respostas que eventualmente as crianças nos possam dar. Mas, acima de tudo, as crianças são muito simples. São como o ditado português: pão, pão, queijo, queijo. São assim, pronto. Não há disfarces. É exatamente isto que Jesus quer, que pede para a nossa conversão. Sermos aquilo que somos. E depois, por ação então de Cristo, haver a mudança. E esta mudança é o que nós podemos ver no Evangelho de São João, no capítulo 3, e a partir do primeiro versículo 1 até versículo 3. Evangelho de São João, capítulos 3, versículos 1 a 3. E nós lemos o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Não era um iletrado, não era uma criança, mas era um adulto. E este Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse: Mestre,
Sabemos que és mestre. Ele disse Rabi. Rabi quer dizer mestre. Nós sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Portanto, isto em termos ilustratórios nós poderíamos dizer, parece que Nicodemos fez um bocadinho de graxa a Cristo. Quis-lhe enaltecer um bocadinho o ego, dizendo, tu és o mestre, tu és o máximo, e nós sabemos que o somos. Agora, a resposta de Jesus. Isto pode assustar um bocadinho, porque Jesus não vai de uma forma muito direta aceitar o elogio que a Nicodemos dá, mas diz o seguinte, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas afinal, o que é que a pergunta, ou antes, a afirmação de Nicodemos tem a ver com uma resposta desta de Jesus? Jesus não perde tempo. Ele sabe perfeitamente que o nosso tempo neste mundo é limitado, muito limitado. Portanto, o que temos a fazer quando? Agora. E o convite do Mestre é, tu precisas de nascer de novo. Tens que mudar o teu caráter. E isto é um convite para quem? Já alguma vez tentámos imaginar como é um pouco o nosso caráter? Será que muitas vezes nós pensamos, estás a falhar a olhos vistos? Não estás a fazer de forma nenhuma a vontade do teu mestre. Conheces, mas não praticas. E o que Jesus aqui apela a este homem é um novo nascimento. Poderíamos então encerrar o nosso estudo agora, porque se por um lado, se não vos converterdes como estas crianças, se não mudarem o vosso caráter como as crianças se deixam moldar, não entrareis no reino dos céus. Mas também precisamos de criar um novo ser, um novo caráter em nós. Não vivemos tempos fáceis. E por tudo quanto se passa à nossa volta, nós vemos bem que algo de diferente parece estar a acontecer. Até os incrédulos, até aqueles que não aceitam a palavra de Deus, dizem, isto parece ser, esta época parece ser uma época especial, diferente. Até esses acreditam que algo de novo poderá acontecer. O pastor Alfredo Vaucher escreveu um livro que intitulou História da Salvação. E nós podemos ler na página 235, na sua versão francesa, o seguinte: o arrependimento ou a mudança interior, quando é sincero ou sincera, acompanha-se sempre de uma mudança exterior. Os outros veem mudança de orientação e de direção que nas Santas Escrituras é chamada conversão. Portanto, o que é a conversão? É o ato de nós batizarmos? Pode ser. E Jesus quer que seja a manifestação da conversão. Mas nós, alguns como nós, que já fomos batizados há 50 anos, há mais de 50 anos, sempre manifestamos esta conversão em todas as circunstâncias? Não consigo ver mãos no ar porque não somos muitos, mas eu penso que serão muito poucos aqueles que convictamente e com sinceridade dirão, realmente sempre permaneci mudado, depois da primeira mudança, e assim continuou até hoje. Muitos, muito poucos poderão dizer isso. O apóstolo Paulo, que diz
diz-se ser um dos homens que mais se aproximou do que era a vontade de Deus, e ele dizia: o que eu quero, não faço, mas o que não quero, isso é que faço. Se esse homem, que demonstrava tanta ligação com Cristo, chega a esta conclusão, eu posso ter uma conclusão diferente? De forma sincera. Então, o que me falta? O que me falta é o nascer de novo. É aquela mudança, é aquele, como dizer, aquele, e vamos ver este texto, 2 de Coríntios, se calhar temos uma resposta. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. E aqui está o segredo. Portanto, e o segredo vem logo a seguir: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, onde está o segredo? Estar em Cristo. Mas o que é estar em Cristo? É conhecer Jesus? Sim, é conhecer Jesus. Mas Ele nunca se apresentou perante mim de forma física, evidente. Como é que eu posso conhecer Jesus? Através da sua obra, através do que Ele fez, através da sua missão. Mas que missão é esta? Vimos na nossa lição da escola sabatina que esta missão é dupla: criação e redenção. É esta a missão de Cristo. E como é que eu posso conhecer isso? Todos nós temos à nossa disposição, graças a Deus, a sua palavra. E o que é que eu faço com isto? Estudo eu a palavra de Deus todos os dias? Temos um privilégio imenso de ter a escola sabatina como meio para estudar a palavra. E o que é que eu faço deste estudo da palavra? Leitura, ponto final. Entrou a uma velocidade, mas parece que sai a uma velocidade superior? Ou será que temos barreira no meio que entrou, bateu e ficou? Permita Deus que sejamos daqueles que gostamos com empenho de estudar a palavra de Deus. Não temos apenas a escola sabatina. Este é um dos meios. Não sei se tem tido a oportunidade de ler as meditações deste ano. Eu tenho gostado imenso. Aliás, é sempre assim, cada vez que temos umas meditações novas, eu digo, estas são extraordinárias. Mas já as do ano passado também foram. E as dos anos anteriores também. Mas é um meio que cada um de nós tem de conhecer melhor este Jesus. Se alguém está em Cristo, se estamos em Cristo, somos então uma nova criatura. Portanto, o processo de novo nascimento já se realizou em nós. De que forma então é que nós podemos conhecer o nosso Jesus? Eu gostaria que fôssemos ao Salmo 33, versículo 6. Salmo capítulo 33 e no versículo 6. Isto de ter os dedos secos torna-se difícil. Agora vejamos como é que Deus se faz conhecer. Pela palavra do Senhor. E onde é que nós vemos a sua palavra? Na Bíblia. Temos melhor? Não temos. Mas pela palavra do Senhor, este Senhor o que fez? Criou. Foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ou seja, pela palavra, Deus cria. Cria quem? Criou cada um de nós e recria, volta a criar outra vez cada um de nós. O método, voltamos ao mesmo, o estudo da palavra de Deus. De novo, vemos que sem aquilo que Deus nos deixou, nada podemos fazer. Temos todos a certeza, penso eu, de que
o nosso grande inimigo, aquele que não quer de forma nenhuma que cada um de nós se salva, que esse grande inimigo tem muito poder, muito superior àquele que cada um de nós, por si próprio, pode ter. Mas por este Criador, provavelmente, poderemos todos seguramente vencer. Então, provavelmente, seguramente, parece que há aqui uma dissonância. É que com toda a segurança, pela palavra de Deus, mão na mão com Cristo, somos, como diz o apóstolo Paulo, mais do que vencedores. O que é ser mais do que vencedor? Vencedor já é bom, ser mais do que vencedor. Quer o apóstolo Paulo dizer com toda a certeza, não há outro meio, apenas por Cristo. E este Cristo está disponível ou não a que cada um de nós dê a sua mão. Ele tem disponibilidade. Jesus tem assim um braço tão grande, consiga abraçar todos. Se ele abraça o universo, não vai conseguir abraçar um astro pequenino como é a Terra? Se ele criou todo este universo, não terá ele o poder também de recriar em cada um de nós um novo caráter? Estamos realmente numa fase muito delicada da era da salvação, deste tempo de salvação. E aqueles que estudam pouco a palavra de Deus sabem perfeitamente que algo de extraordinário poderá vir a acontecer. Quando? Ponto de interrogação. Agora, de que forma podemos nós manifestar que realmente já estamos transformados? O apóstolo João, em 1 de João, capítulo 3 e versículo 14, 1 de João, primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 14, ele dá uma dica muito engraçada e muito interessante. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, de que forma? Porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Portanto, como podemos nós manifestar, como posso eu manifestar que já Cristo habita em mim? Da forma como Deus me ama, eu amo os outros também. Aquilo que eu sinto, transmito aos outros também. E, meus irmãos, no decorrer da minha vida, tenho contactado imensas pessoas. Poderia dizer, largos milhares de pessoas. E de vez em quando apanho cada surpresa que eu fico, como nós dizemos, de boca aberta. Ainda esta semana, vi uma pessoa que veio falar comigo a propósito da sua saúde física e começámos numa conversa, pura conversa, e a primeira manifestação que eu disse foi: eu não conheço a senhora, é a primeira vez que a vejo. E ela disse: sim, é a primeira vez, tem toda a razão. Embora faça parte do núcleo daqueles que, enfim, poderíamos dizer são mais meus amigos, visto que dependemos uns dos outros, eu nunca pus aqui os pés. E começámos numa conversa assim simples, que a dado momento eu utilizo um verso da Bíblia para dar uma resposta. E a senhora abre os olhos e disse: mas isto vem da Bíblia. Quando ela me diz isto, abri eu também os olhos. Então, se eu refiro um texto bíblico sem dizer onde é e a pessoa identifica, é porque esta pessoa, à partida, conhece a palavra de Deus. E então ela explica-se, essa pessoa explica-se na sua formação. É uma pessoa ligada à investigação, sobretudo dentro da história, e esta pessoa diz-me que o livro mais fundamentado e mais profundo no que diz respeito à história universal é a Bíblia. Eu, quando eu ouvi isso, fiquei maravilhado, porque eu também tinha esta certeza,
Também tenho esta convicção e vejo que esta pessoa partilha a mesma convicção que eu. E então começamos numa conversa puramente de Bíblia. E comecei eu a contar um pouco a história do Velho Testamento e relacionando com o Novo Testamento. Pensei que esta pessoa pudesse seguir alguma denominação religiosa. E ela diz que não segue nenhuma religião. No entanto, como historiador que é, então vai procurar as fontes de história e que a Bíblia realmente não só fala de história do passado, como fala um pouco da história do futuro. E aqui levantei mais, os olhos abri um pouco mais e começámos a falar um pouco sobre Daniel e Apocalipse. E depois no fim diz-me esta pessoa para mim: mas estou a ver que o senhor também estuda a Bíblia. Também está ligado à história? E eu disse: sim, a minha história é outra. Eu procuro ver a minha história na Bíblia. A história da salvação. E então entramos numa de religião. Imaginam quanto tempo é que pode durar uma conversa assim como esta, não é? Graças a Deus o sistema informático estava bloqueado. E então a desculpa era: não tenho sistema, tenho que estar a ocupar, a pessoa tem que estar à espera. Esse sistema ficou bloqueado mais de uma hora, foi uma hora e pouco que durou a conversa que nós tivemos. E depois, no fim, quando eu digo que era adventista do sétimo dia, a pessoa diz: realmente, os adventistas do sétimo dia são aqueles que conhecem melhor a Bíblia. Agora que eu ouço esta afirmação de alguém que não aceita tanto a Bíblia como nós aceitamos, eu pergunto: será que este conhecimento realmente tem modificado o nosso caráter? Será que os outros veem Cristo em mim? Se ainda isto não acontece, então ainda não participei no novo nascimento. E Cristo quer que cada um de nós seja um pilar onde estamos. Um pilar que seja firme e que seja um pilar onde outros se possam apoiar. E porquê? Porque nós estamos apoiados em Cristo e assim podemos ser um elo de ligação. Não temos muito tempo. Não temos muito tempo para exercer esta missão aqui na Terra. Vamos ver o que diz o apóstolo Tiago na sua epístola, no capítulo 5 e no versículo 20. O apóstolo Tiago diz o seguinte, que é muito interessante: sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, o simples facto de nós conseguirmos que alguém possa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, estamos a salvar uma alma. Mas eu não sou Salvador, mas posso mostrar o Salvador por mim. E esta missão é minha, é de cada um de nós. Todos nós somos colocados, como diz o apóstolo Paulo, como espelho, para que os outros possam ver Cristo em nós. Qual deveria ser então a grande aspiração de cada um de nós? O que é que nós deveríamos pedir a Cristo, a Jesus, todos os dias, se não todo o dia? E quando dizemos todo o dia, então não estamos a dizer qual dia, todo o dia da nossa vida. Vamos ler o Salmo 51:10, que é um salmo muito conhecido, mas é extraordinário e que é tão lindo. Salmo 51, versículo 10. É uma oração, é uma aspiração, é um desejo, é uma ambição. Lemos: cria, ó Deus, em mim um coração puro
e renova em mim um espírito reto. Reparem, devemos suplicar a Deus duas coisas. Que Ele crie em nós um coração puro. Já é um pedido. Mas o segundo pedido, tão importante como este, renovar o nosso espírito. Se Jesus pode renovar o nosso espírito, quer dizer que já temos um pouco do seu espírito em nós. Porque senão teria que também pôr o seu espírito em nós. Jesus não vai recusar de dar o seu espírito a cada um de nós. Nunca. Ele nunca o fez. Se nunca fez no passado, não é agora que o vai fazer. O tempo de nós podermos fazer isto está cada vez mais curto. Não nos esqueçamos, a partir do momento em que morremos, tudo acabou. E como é que eu estou no momento da minha morte? Vivendo até lá a esperança da vida eterna em Cristo, então a salvação está garantida. Ainda longe de Jesus, provavelmente não terei mais tempo de me agarrar a este braço que me quer salvar, que é Jesus Cristo. Há eu chamarei um hino maravilhoso, que cada um de nós pode ouvir quantas vezes quiser. Eu devo dizer que cada vez que ouço este hino, e devo dizê-lo que eu ouço por vezes, várias vezes, por dia, não consigo esconder a emoção do segundo verso, da segunda estrofe deste hino. O hino é o meu lar, de um grupo chamado Prisma. Tomemos muita atenção na letra, porque tenho a impressão que quem escreveu esta letra conhecia-me. E escreve para mim. Eu gostaria que todos nós pudéssemos meditar um pouco, depois conversaremos um bocadinho mais sobre este assunto, porque a razão do novo nascimento tem a ver com o que diz este hino. Por favor. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo para sorrir ou cantar. Hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e a alegria, só a paz e a harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é
dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Penso que este hino mostra de uma forma muito clara qual é o objetivo de Jesus querer mudar o nosso caráter. Jesus quer viver conosco. Quer que cada um de nós vá para o seu lar. Repararam na segunda estrofe? Qual é a razão principal porque eu quero estar nesse lar? Quero agradecer a Jesus por Ele me ter dado um lar. Quanto tempo durará este lar? Uma eternidade. Jesus deixou o seu lar para vir ao nosso lar, para que cada um de nós possa ir com Ele para o lar que Ele preparou para cada um de nós. Poder abraçar Jesus, olhar no seu rosto, dizer obrigado, será o maior privilégio de cada uma das pessoas. E Jesus não quer que sejamos um só ou dois. Não é por acaso que Ele morreu de braços abertos. Porque se tivesse os braços fechados, poderia apenas abraçar alguns. Com os braços abertos, Ele, o Criador de braços abertos, abrange todo o universo. Ninguém ficará afastado, ninguém será condenado se eventualmente estiver ligado a este Cristo. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 8, nos versículos 1 e 2. Vejamos a certeza que ele nos dá. Aqueles que nascem de novo, aqueles que viveram a conversão, agora nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado? Jesus o disse logo no jardim do Éden: não comam nenhum fruto daquela árvore, porque no dia em que dela comerem, certamente morrereis. E agora Jesus diz: comigo podes viver eternamente. Ou seja, o efeito da comida daquele fruto
passou para a história. Quando este mal for completamente dissipado. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus renova este convite a cada instante. Jesus quer, de uma forma muito, muito forte, que cada um de nós esteja presente. Mas também quer que nós sejamos meios pelos quais outros podem ter acesso à salvação. Possamos no céu recordar com alegria e agradecer, olhos nos olhos com o nosso Mestre, aquilo que Ele fez por cada um de nós. Esta, para mim, será a grande alegria que terei um dia de ver cada um de vós juntamente com Cristo. Possa ser assim, por decisão pessoal de cada um de nós. É a minha oração.